Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Nottingham Forest, que perde de novo em 7 jogos no comando do Ange Postecoglou, 5 derrotas e 2 empates. E assim, né, tipo a derrota de hoje contra o Newcastle, esse 2-0 enganoso, poderia ter sido muito mais. Defensivamente, um Nottingham Forest que não entrega nada e ofensivamente produzindo muito pouco, né? O estilo do Ange Postecoglou é de ser um time agressivo, com linhas altas, é um contraste tão absurdo com o que o Nuno Espírito Santo estava fazendo, né? E a gente não sabe se esse time vai comprar essa ideia, e a verdade é que ela funciona bem melhor com times que sabem impor isso, tem elenco para isso. Não acho que é o caso do Nottingham Forest. Ser reativo trouxe ao Nottingham Forest mais resultados, mas aí de novo a gente fala, né? O Nottingham Forest é comandado por um cara que acha que sabe mais do que os outros, tem um ego inflado e que assim foi lá no gramado cobrar o Nuno Espírito Santo ano passado, durante a reta final de temporada em que o Nottingham deu uma desacelerada, né? E ficou fora da Champions e culpa o Nuno Espírito Santo por não ter conseguido a vaga Champions League, quando na verdade não era nem pro Nottingham Forest estar brigando por uma vaga de Champions League, não tem elenco para isso. O fato de ter chegado à última rodada com chances de ir à Champions é surreal. Sério, alguém no início da temporada, depois de ver o Nottingham Forest 2 anos em sequência, sem ao menos, lembrando disso, eles nem sequer disputaram, né? Tipo, uma vaga à Conference ou Europa, eles lutaram contra o rebaixamento 2 anos seguidos. E aí, o time não tinha nada pra gente olhar e falar, vai competir lá em cima, mal conseguiram se reforçar direito, aí do nada tá lá. O mérito é do técnico, mas o Marinakis, né, ele achou que não, o mérito é dele que montou esse elenco, que é uma montagem de elenco hiper confusa, e a maior mérito também do Nuno Espírito Santo é ter achado um time, achado uma base, vai ficar mudando todo mundo igual o Steve Cooper fazia. Então assim, o mérito de conseguir fazer esse Nottingham Forest algo competitivo é do Nuno Espírito Santo. E o Marinakis jogou tudo isso fora por ego, porque ele acha que sabe mais do que o técnico, porque ele acha que a razão do time ser competitivo, né, é superestimar as habilidades dos jogadores que ele tem à disposição, e vão atrás de um técnico. Esse cara ganhou a Europa League. Ele foi atrás do Ange Postecoglou porque ele ganhou a Europa League e vamos jogar a Europa League. Essa é a lógica do cidadão. E tinha o Tottenham, que é um time bem mais forte. E aí a gente vê, né, que o Tottenham, sem o Postecoglou, tá melhor na Premier League nas mãos do Thomas Frank. E assim, parabéns, ganhou a Europa League, legal o título pro Ange, mas ele teve o recorde de derrotas de um time Big Six, né, acho que nessa era Premier League, né, eu não me lembro, assim, de um time que sobreviveu à zona de abaixamento, é o time com mais derrotas na história, o Tottenham do Postecoglou, né, 17º lugar, uma vergonha. Se não é o título da Europa League, era a pior temporada do milênio de 2000 pro Tottenham, disparada, entende? Mesmo indo até ali final da Europa League e tudo isso, né? Tipo, pro Manchester United a temporada passada é a pior de sua história, talvez. Pelo menos se a gente for lembrar que nesse período Premier League não tem uma temporada pior que a do ano passado, independente de final continental, não, até porque a final continental você vai olhar pro fato de que do outro lado havia um oponente vencível e não ganhou. Então, assim, conseguiu ser pior do que o Tottenham do Postecoglou. Então, é impressionante como que o ego de um diretor destrói um bom projeto. Porque agora a preocupação do Nottingham Forest de novo passa a ser não cair. Em vez de competir pelo menos no meio de tabela, eu vou aqui falar, eu não acho que o Nuno Espírito Santo manteria o Nottingham Forest em patamar de brigar por Champions. Até porque muitas equipes que estão lá brigando pela Champions melhoraram, conseguiram novos reforços, enquanto a gente vê ali que o Nottingham perdeu alguns jogadores importantes, como é o caso do Elanga, que foi bem pra caramba na temporada passada, pro próprio Newcastle que eles enfrentaram agora, mas assim, pelo menos meio de tabela ia conseguir. Era nítido isso, né? Tipo, que o Nottingham Forest com o Nuno não tinha preparação para isso. Mas o ego de um diretor pode jogar tudo a perder e jogaram tudo a perder. Então, o Newcastle, por outro lado, boa vitória. O Ed Howe continuou fazendo um bom trabalho. Voltemade fazendo boa partida. Eu acho que o Elanga é o que está devendo mais. 10 jogos, nenhuma participação para gol ainda. Isso é muito pouco. É inaceitável até de certa maneira, né? Porque você espera que o cara que foi contratado a um bom preço e que vem para, pelo menos, elevar a concorrência nas pontas, para dar um chacoalhão no Anthony Gordon, né? Que ele produza. Até agora o Elanga, que é bom jogador, não está fazendo nada, né? Então, o Newcastle teve esse mercado frustrante, né? De vários alvos ambiciosos indo para outros times, mesmo em maiores dificuldades, né?
pelo menos pode comemorar que o Voltmade está jogando bem, né? Eu não sou muito fã do atleta, mas aí potencial o cara tem. Uma envergadura absurda que não atrapalha ele a movimentar, a conduzir a bola. E assim, capacidade de jogar bem pelo ar e também de finalizar. O cidadão realmente tem um potencial gigante. Se souber trabalhar e o Eddie Howe é bom nisso, pode ser um atacante de primeira linha. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.